Bom dia, quarto ano. Hoje, quarta-feira, dia 5/8, é aula de português e de ciências. Hoje, na aula de português, vocês vão pegar o módulo 3, na página 50, que nós vamos dar continuidade. Na verdade, nós vamos concluir os dois textos que a gente leu sobre o direito das crianças. E aqui na página 50, uma nova leitura. Nesse título, você lê um texto expositivo sobre o trabalho infantil e um poema sobre os direitos das crianças e dos jovens. Foram os textos que a gente leu. Agora leia um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Então, aqui no livro, o ECA ele vai citar para vocês, né, das disposições preliminares. Então, ele vai citar 4 artigos falando sobre os direitos, a lei que se tem que seguir e direito da criança, tá? Então, nós temos aqui os 4 artigos para vocês lerem, né? Nós vamos ler em sala e quem não vai ler em casa na aula vídeo e vão ver quais são os direitos assegurados às crianças pela lei do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Depois nós vamos para a página 52, que hoje nós vamos falar de linguagem formal e linguagem informal. Então, agora você vai estudar algumas diferenças entre a linguagem formal e informal. Em quais situações você acha que elas podem ser usadas? Então, a linguagem formal é a linguagem, igual a gente aprendeu lá nos pronomes de tratamento. É senhor, senhora, vossa excelência, né? São os pronomes, são as palavras formais, né? Você não vai chegar para um prefeito e vai falar assim, ô cara, tá tudo bem aí? Não, né? A gente tem que usar de palavras formais. Uma pessoa idosa, você não vai chegar para uma pessoa idosa e falar, pô, cara, qual é? Né? Fala aí. Não, uma pessoa idosa é senhor, é senhora. E nas linguagens informais, aí são as gírias, né? Que a gente usa no dia a dia, com os amigos, dentro de casa com a família, né? Com os amigos a gente fala, poxa, a gente usa também na escrita, né? Que a gente coloca lá, igual nas linguagens que vocês usam para conversarem pela internet. Então, essas são as palavras informais, são as gírias, são as palavras que você pode falar. Tem gente que fala, pô, tá osso, hein? Que maneiro, né? Vou falar, ai, que bom, não, ai, que maneiro. Então, são as gírias que a gente vai ver hoje no livro, né? Nós vamos ver que a linguagem mais séria, que busca seguir a norma padrão da língua, é chamada linguagem formal, como a tia falou. A linguagem formal é que você fala com as pessoas mais idosas, com as pessoas que são que tem cargos, né, como prefeito, vereador. Vocês não vão chegar para a tia Ana, para a tia Serli, que são as diretoras da escola, e falar com elas com gírias, como vocês não vão falar com a tia usando gírias, né? A gente até às vezes, por a gente ter uma aula informal, a gente está sempre conversando muito, a gente já tem uma certa amizade, né? A gente já é bem amigos, então a gente já fala com a linguagem mais informal. Agora, com a tia Ana e com a tia Serli, vocês jamais vão falar a linguagem informal. Vocês vão falar serem mais sérios, né? Com elas, por elas serem diretoras da escola. E a linguagem mais espontânea, descontraída, que não procura seguir norma padrão da língua, é chamada de linguagem informal. Então, hoje nós vamos ver a linguagem formal e informal da página 52 até a página 53, tá?
São as atividades que nós vamos fazer depois da nossa leitura da página 50. E para a nossa tarefa de hoje, fica a página 54 e 55, que também são as atividades sobre linguagem formal e linguagem informal, tá? Então, essa é a nossa aula de português hoje, toda no livro, atividades, o texto, as atividades e a tarefa também tá no livro, tá bom? E agora nós vamos para a nossa aula de ciências, que vai ser na página 225. Que nós vamos falar hoje em ciências sobre separação de misturas. Nós já vimos as misturas homogêneas, misturas heterogêneas. Sabemos que a mistura homogênea é aquela que dissolve na água e a gente não vê. A gente sente o gosto, mas não vê o que foi dissolvido ali. É o caso do sal e do açúcar. E vimos as heterogêneas, são aquelas que a gente pode ver. As misturas estão ali. O caso da salada de fruta, a gente mistura várias frutas, mas a gente sabe que frutas que estão ali. Então, existem diferentes tipos de misturas e elas podem ser formadas por diversos componentes. E se em vez de formar misturas, nós quisermos separar seus componentes, isso é possível por meio de técnicas de separação de mistura. Então, vamos dar um exemplo simples. Quando a mãe pega o filtro de café, põe o pó ali dentro e coloca a água. O café, né, o pó, né, que vai ser feito o café, sai ali o café sem nada do pó. E o pó fica todo ali no filtro. Então, teve uma separação. Porque o pó, depois de molhado ali, ele ficou dentro do filtro. E o que caiu ali para nós foi o gosto do café. A água, que a gente sabe que é universal e que ela dissolve muitas coisas, ela dissolveu o pó, mas separou o café, que se tornou um café, do pó, né? Então, ali é uma separação da mistura. Na página 226, nós vamos ver o nome desse tipo de mistura. Então, a gente vai observar que Rodrigo encaixou a parte superior de uma garrafa plástica, formando um funil. Então, se eu colocar uma terra dentro do funil e jogar água, vai sair aquela água com a cor da terra, mas a terra vai ficar ali dentro do funil. Então, teve uma filtração, que a água passou, mas a mistura dela, né, que era a terra, ficou dentro do funil. Então, a maior parte das partículas de solo presentes, né, nessa água barrenta, ficou retida no filtro. Então, o que envolve é a técnica de separação de misturas, que é chamada de filtração. Então, esse tipo de técnica é a filtração, a do café, a da água. Se a gente colocar também, quando a gente faz um suco, né? Vamos fazer, por exemplo, um suco que a gente possa fazer um suco que a gente vai colocar alguma coisa assim, a acerola, quando a gente bate a acerola, depois que você bate, você vai separar, tirar o suco e fica aquela semente toda ali, aquela casca, né? Aqueles nozinhos todos da acerola na peneira. Então, ali também é um processo de filtração. Então, o que a gente viu hoje em ciências é o processo, a técnica de filtração. Nós estamos iniciando com a técnica de filtração. Aí depois vem as outras técnicas, a gente vai aprender também, tá? E agora nós vamos lá para a apostila
na tarefa. Então, a nossa tarefa, que está na apostila, no dia 5/8, de ciências. Vamos ver o que a gente tem aqui. Então, nós temos aqui umas perguntas para vocês responderem para a tia. O que é mistura? Como é formado um componente de uma mistura? Quais os componentes que formam o ar atmosférico? Dê exemplos de misturas homogêneas e de misturas heterogêneas. O granito é uma mistura sólida. Quais os componentes formam o granito? Como é chamada essa mistura do granito? E que é uma técnica de filtração? Quais são os estados físicos da matéria? Vamos preparar uma mistura. Água e terra, vou precisar de um funil e um filtro de papel, que a tia acabou de falar. Vou misturar a água e a terra e coar no funil com filtro. Mesma coisa do café. Que tipo de mistura é a água com terra? Ela é homogênea? Ela é heterogênea? Onde fica retida a água? Que nome tem esse processo de separação das misturas? Então, são essas perguntas que vocês vão responder para a tia essa tarefa. E para a gente, apesar de não ter ciências na sexta-feira, mas a gente vai estar com a apostila, a gente pega e corrige essa atividade da apostila também, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje de português e ciências. E nos vemos novamente na sexta-feira, né? Quinta a tia não dá aula para vocês. Na sexta-feira. Fiquem com Deus e um beijo da tia.